A paz de Cristo, queridos. Que alegria, que satisfação estar mais uma vez aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos aqui para trazer os conceitos a respeito da revista da Escola Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre a respeito da razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite esta oportunidade e inscreva-se. E, principalmente, ajude-nos divulgando os nossos vídeos. Pode deixar também o seu comentário e, na medida do possível, nós estaremos respondendo. Deixo abaixo do vídeo o e-mail para você se comunicar conosco, também o nosso Facebook e também o link das aulas de jovens e juvenis com o professor Juninho. Muito bem, vamos direto ao nosso assunto de hoje, que é a respeito da identidade do Espírito Santo. Nós já falamos a respeito do Pai, falamos a respeito do Filho, falamos a respeito da divindade como um todo e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito da identidade do Espírito Santo. A lição de hoje, ela tem o seguinte textuário, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 3 e o verso 16, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A nossa leitura bíblica em classe, ela está no Evangelho de João, o capítulo 14, os versos 15 a 18 e também o verso 26. E eu quero ler para vocês aqui o verso 16, que diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Este é o verso que eu destaco, mas você deve ler aí esses versículos, João 14, versículos 15 a 18 e também o versículo de número 26. Muito bem, hoje a nossa lição, se você já leu aí a sua revista, ela está muito bem explicada, traz conceitos importantes a respeito da identidade do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, sobre a divindade dele, os atributos dele na divindade e também sobre a sua personalidade. É uma lição muito bem escrita, muito bem explicada, então eu quero ir aqui por um outro caminho para trazer alguns conceitos diferentes e fazer também uma pré-aula mais devocional do que teológica. Um ponto que eu destaco logo no primeiro tópico é que a revelação divina ela é progressiva. Então Deus vai se revelando ao homem à medida que este homem pode entendê-lo. Então, no Antigo Testamento, o personagem principal é o Pai, aquele que nós chamamos de primeira pessoa da divindade. No Novo Testamento, é o Filho, ali durante os Evangelhos, é o Filho que é o personagem principal nos Evangelhos. E a partir de Atos capítulo 2, onde se inicia a era da igreja, a figura principal já é o Espírito Santo, que é Deus e que é o assunto da nossa aula de hoje. Mas Deus vem se revelando aos poucos, na medida que o homem pode entendê-lo, na medida que o homem pode compreender. Até mesmo essa doutrina que nós chamamos de doutrina da Trindade, ela está em toda a Bíblia, mas Deus vai se revelando somente na medida que o homem pode compreendê-lo. Então é muito importante você entender isso, que hoje para nós estudarmos a palavra de Deus é muito mais fácil. Nós temos a Bíblia fechada, os 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo e está aí pronto para você. Os homens que viveram durante todo esse período em que a Bíblia ainda estava sendo escrita, eles não tinham esta revelação
completa. Então, hoje, para mim e para você aqui, nós temos o privilégio de estarmos na dispensação da graça e de termos a palavra de Deus de forma completa conosco. O conceito mais importante desta aula é quem é o Espírito Santo. A resposta é muito simples. O Espírito Santo é Deus. Porque antes de você responder, você precisa entender o que o Espírito Santo não é. E aqui na nossa revista já tem alguns pontos interessantes a respeito do que o Espírito Santo não é. Ele não é um fogo, ele não é um vento, não é uma força. Também eu acrescentaria, alguns dizem uma energia, também não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Outro detalhe importante é que algumas pessoas pensam que o Espírito Santo entrou no mundo no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Isto não é verdade. O Espírito Santo está presente em toda a Bíblia Sagrada, como nós vamos ver agora. Olha só, se você olhar já para o segundo versículo da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1 e o versículo 2, você vai ver que o Espírito Santo já aparece ali na obra da criação. Também em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 17, você vai encontrar ali também o Espírito Santo atuando na consumação de todas as coisas. Do primeiro ao último capítulo da Bíblia, o Espírito Santo, que é Deus, ele aparece atuando. Como que nós sabemos que ele é Deus e não uma força e não uma energia? Através dos seus atributos. Os atributos dele revelam quem ele é. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é onipotente, a Bíblia diz que ele é onisciente, a Bíblia diz que ele é onipresente. São atributos que somente Deus tem. E se você olhar para o segundo tópico da sua lição, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia, no segundo subtópico você vai ver ali as construções tripartidas ou trinitárias também revelam esta verdade. O que é isso, né? Esses textos são textos em que aparece a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo em conjunto. Por exemplo, Mateus 28 e 19, né, na fórmula batismal, né, que Jesus falou para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali aparecem as três pessoas da divindade. Também, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6, em 2 Coríntios 13, 13, que é aquilo que nós chamamos da bênção apostólica, as três pessoas ali aparecem juntos, Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, e também 1 Pedro 1, versículo 2, são algumas das referências que o pastor comentarista da lição, ele traz aqui para mostrar que o Espírito Santo é Deus. Contra isto não há argumentos, né? Não tem como alguém dizer que o Espírito Santo é simplesmente uma força, é uma manifestação de Deus apenas, mas não uma pessoa. Não há como, porque as provas bíblicas, elas são claras e revelam esta verdade. Agora, algo muito interessante aqui para a nossa pré-aula, que pode ajudá-lo a entender como o Espírito Santo atuou desde a eternidade, entrando na história e até aonde nós temos conhecimento, aonde a Bíblia nos revela no Apocalipse. A trajetória do Espírito Santo a partir da dispensação do mistério são alguns dos conceitos que eu quero trazer aqui. Por exemplo, a dispensação do mistério é antes da criação, daquilo que nós temos revelado ali em Gênesis capítulo 1. A dispensação do mistério, Paulo fala dela em Efésios capítulo 3 e versículo 9. A primeira aparição do Espírito Santo é preparando a criação em um período incalculável de tempo.
Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2, o Espírito Santo está preparando para a criação inicial de Deus, quando Deus criou a terra. Já no versículo 2, nós vemos ali o Espírito Santo fazendo a obra incubadora quando a terra ainda era sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. Então, nós já vemos o Espírito Santo fazendo a obra incubadora. Atuou na eternidade, na dispensação do mistério, antes da criação, porque ele era Deus, né? E Deus é o Criador de todas as coisas, e também atuou aí nesse período de Gênesis, entre o intervalo de Gênesis 1 para Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o versículo 2, segundo alguns estudiosos, há um intervalo de tempo, e o Espírito Santo está atuando nesse tempo, que é um tempo que nós não podemos calcular. O Espírito Santo, depois da criação, ele continua atuando, conforme nós vemos, desde Gênesis capítulo 1 e o versículo 3, até Gênesis capítulo 6 e versículo de número 3. Depois de Gênesis 6 e 3, aí nós temos que parar e entender bem o que está escrito ali. As versões de Almeida, elas dizem assim: não, disse Deus, não contenderá o meu espírito com o homem, mas os seus dias serão 120 anos. A maioria das traduções de Almeida traduzem esse versículo desta forma. O texto original, ele é um pouco diferente e muda totalmente o sentido. Por exemplo, o que o texto realmente está dizendo é: e disse Deus, não contenderá o meu espírito comigo por causa do homem, mas os seus dias serão 120 anos. Duas coisas Deus está fazendo neste versículo. Ele limita a vida do homem até essa faixa etária. Antes disso, os homens viviam muito mais tempo do que 120 anos. E Deus está retirando o seu espírito que atuava na terra após a criação, atuava com os homens. Por quê? Porque a iniquidade havia se multiplicado, havia aquela miscigenação de raças, então Deus vai retirar o seu espírito de entre os homens. E para onde que o Espírito Santo vai? Ele é retirado da terra e vai ao trono de Deus para atuar no meio das rodas do trono. Como que nós temos essas informações? A Bíblia é clara em Ezequiel, capítulo 1, versículos 19 a 21, quando Ezequiel, junto ao rio Quebar, ele tem aquela visão da apoteose, da glória, da majestade de Deus, e ele vê o trono de Deus, ele relata a respeito das rodas do trono, e ele diz que o Espírito do Deus vivente estava nas rodas. Então, Ezequiel capítulo 1, versículos 19 a 21. Neste período, a partir daí de Gênesis 6, o Espírito Santo ele passa a atuar esporadicamente entre os homens. Ele vem em porção sobre profetas, sobre juízes ou sobre reis. Alguns homens escolhidos, o Espírito Santo vem sobre eles. Note o que eu estou dizendo. O Espírito Santo não vem neles, não vem não mora em. O Espírito Santo vem sobre eles. Às vezes está presente com um, mas ausente com outro. O Espírito nesse tempo não enchia, não habitava e não batizava. Olha só, durante todo este período, a partir de Gênesis 6 até Atos 2, o Espírito não enchia, não habitava, não morava, só vinha sobre e não batizava. Como que nós vemos esses exemplos?
na Bíblia Sagrada. Por exemplo, na vida de Sansão, sempre você vai ler ali que o Espírito Santo apoderou-se dele. O Espírito tomou posse dele. Ele ia, executava a obra que Deus queria e então o Espírito Santo se retirava e aí Sansão voltava a viver a mesma vida de devassidão. Então, o fato do Espírito Santo vir sobre, capacitar o homem através de uma possessão, não exigia dele vida de santidade. Era por isso que os homens eram usados pelo Espírito Santo naquele momento. Depois o Espírito se retirava e eles continuavam, melhor dizendo, a viver a mesma vida de pecado que viviam. Alguns casos aconteceram aí no livro dos Juízes. Mas nós temos outros exemplos, por exemplo, na vida de Moisés, homem de Deus, aqui um homem íntegro, o Espírito Santo também estava sobre ele. Se você olhar para Números capítulo 11, ali Deus diz que vai tirar da porção do Espírito que está em Moisés e repartir sobre aqueles 70 homens. E quando Deus fez isso, aqueles homens profetizaram, mas depois nunca mais. Então nós vemos que o Espírito vinha sobre um único homem. Naquele caso exclusivo ali de Moisés e os 70, Deus pega do Espírito que está em Moisés e reparte nos 70 homens ali. Agora Davi foi um homem que entendeu isso, que o Espírito Santo estava sobre. Então no capítulo 50, ou melhor dizendo, no Salmo de número 51, Salmo não tem capítulo, ele roga a Deus para que não retire dele o Espírito Santo, porque ele havia pecado, havia cometido um homicídio e ele sabia que o Espírito Santo se ausentaria dele. Então ele pede a Deus perdão, se arrepende, que seja purificado e que Deus não retire dele o Espírito Santo. Por quê? Que o Espírito Santo, durante esta dispensação, durante esse tempo, não habitava, não enchia e não batizava. Porque não havia ainda o novo nascimento. O Espírito Santo só pode morar em um homem, em uma mulher, que nasceu de novo. A doutrina do novo nascimento vai ser revelada por Cristo, lá em João, capítulo de número 3. Então, para que o homem seja uma habitação do Espírito Santo, este precisa nascer de novo. E nenhum dos homens do Antigo Testamento poderia nascer de novo, porque para nascer de novo, somente através de Jesus Cristo e da sua obra redentora. Então era por isso que o Espírito não habitava, não morava em ninguém. Então nós temos este privilégio na dispensação da graça de passarmos pela cruz, nascer de novo e sermos habitação do Espírito Santo. Olha só o que eu estou dizendo. O privilégio que você tem de ser habitação do Espírito Santo é um privilégio que os homens do Antigo Testamento, os heróis sagrados, não tiveram, de ser habitação permanente do Espírito Santo, que é Deus. A seguir, em Cristo, como que foi a ação do Espírito? O Espírito Santo gerou a Jesus no ventre de Maria. Então, o homem Jesus foi gerado no ventre de Maria através de uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Depois, de forma visível, no batismo de Jesus, o Espírito Santo é visto de forma clara, vindo sobre ele e o capacitando para o ministério, para os 3 anos e meio de ministério de Jesus. Depois, este mesmo Espírito entrou no céu com Jesus após a ressurreição dele, após os 40 dias depois de ressuscitado. O Espírito Santo vai com ele aos céus e 10 dias depois, em Atos 2, ele é enviado, o Espírito Santo, é enviado de forma definitiva
para a igreja. Que privilégio que nós temos hoje. E desde o princípio da igreja primitiva até hoje, o Espírito Santo é um dom. Ninguém faz nada sem a atuação do Espírito Santo. Ninguém pode exercer um ministério, ninguém pode pregar a palavra sem a ação do Espírito Santo. Ninguém pode nascer de novo sem o Espírito Santo. Então, tudo que a igreja faz, desde os tempos de Atos até hoje, é somente na força e no poder e na capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está vivo e ativo na igreja, conforme nós vemos na visão de João, na ilha de Patmos, no capítulo 5 e versículo 6, o Espírito Santo está vivo e ativo na igreja. Então nós temos este privilégio tremendo de termos o Espírito Santo ao nosso lado. Eu queria dizer que nós temos um amigo. O Espírito Santo é aquele que nós chamamos de nosso amigo maior. E mais do que isso, ele intercede por nós quando nós não sabemos nem sequer orar. Ele também é o nosso consolador quando nós estamos aflitos com a situação, com o mundo caótico no qual nós vivemos e ficamos tristes, pensando que Deus já não está olhando mais para essa situação, corrupção, violência, imoralidade, a vida não tem mais valor e parece que a cada dia o mundo vai de mal ao pior. Então nós ficamos tristes. Aí ele vem como consolador para lembrar as promessas que o Senhor Jesus nos fez. Mas mais do que isso, o Espírito Santo, ele é o nosso capacitador. Se você é um professor de escola dominical, se você é alguém que está aí na internet levando a palavra de Deus através desta ferramenta, você só pode fazer isso através da capacidade que o Espírito Santo te dá. Eu só estou aqui neste canal levando a palavra de Deus para vocês todas as semanas, porque o Espírito Santo, ele tem me impulsionado a fazer isso. Quantas vezes já desanimei, quantas vezes já pensei em parar, mas tem algo maior. Eu tenho um amigo chamado Espírito Santo que sempre me impulsiona a continuar, que me dá força, que me dá capacidade para que eu possa estar aqui todas as semanas levando a palavra de Deus. Talvez você exerça aí na sua comunidade o ministério através da música. Talvez você seja alguém que ajuda a cuidar aí da recepção, da porta da sua igreja. Esse também é um ministério, e tudo aquilo que você faz porque o Espírito Santo te capacita a fazê-lo. Esse é um conceito muito importante, porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão tentando fazer coisas para Deus, entre aspas, sem a presença do Espírito Santo. E sem a presença do Espírito Santo, a igreja, ela está fadada ao fracasso. Mas esse Espírito Santo, ele é também o nosso conselheiro. É ele que nos ensina a fazer. Quantas vezes eu tenho que preparar aqui uma pré-aula e eu não tenho o que falar, eu não tenho o que dizer, me falta argumentos. Então, é o Espírito Santo que vem me ensinar, que vem me trazer conceitos para que eu possa passar aqui para vocês. Mas acima de tudo, o Espírito Santo, ele é o cumprimento da profecia de Cristo. Ele disse que ele estava indo para o Pai, mas ele enviaria o Paracleto, o Consolador, o Espírito Santo. E ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu esta promessa, conforme nós vemos aqui em João, no capítulo 14,
os versos 15 a 18 e também o verso 26, que diz: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É Ele que nos faz lembrar das promessas de Cristo e Ele é o próprio cumprimento dessas promessas. Eu tenho uma palavra para você. Eu gostaria que você levasse esses conceitos para a sua aula. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Cristo. Sabe qual é a boa notícia? Nós não estamos sozinhos. Nós temos um amigo, nós temos um companheiro que nunca nos despreza, que nunca nos abandona, e ele é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo te cubra, que o Espírito Santo te proteja, que o Espírito Santo te dê graça e unção e que a cada dia mais você possa crescer dentro do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.